Então, muito boa tarde a todos. E ainda não estou a começar mesmo oficialmente, queria só agradecer a quem veio. Nós vamos fazer um Bangcast, que é o podcast da revista Bang. Bang é uma revista de literatura fantástica, que é publicada pela Saída de Emergência, distribuída pela FNAC e que a próxima sai dia 25 de Abril, portanto não sei que dia é hoje. Ora, viva pessoal, o meu nome é Luís Correal, estamos ao vivo na FNAC do Chiado para gravar mais um Bangcast sobre inteligência artificial. Temos o convidado residente, que é um residente, já não é convidado, o Luís Filipe Silva, e dois convidados, um que já é um repetente, Luís Pinto, já cá estiveste para falar do ChatGPT, e o João Ribeiro, que é a primeira vez. Bem-vindo, João. Como eu disse, o tema é inteligência artificial. Quando falámos de ChatGPT, já foi para aí há um ano, as coisas, entretanto, cresceram exponencialmente, mudaram, toda a gente aí meio assombrada, assustada, maravilhada. Nós na editora, isto também assusta, porque acho que até nós editores, revisores, tradutores, podemos ser todos substituídos pela inteligência artificial. Mas a gente já lá vai, não quero adiantar. Ora bem, se calhar começo por ti, Luís. Inteligência artificial já não é só o ChatGPT, podemos falar também de programas de ilustração, programas de música, programas de avatares que parecem pessoas a falar, tu escreves o texto e eles falam o que tu queres, na língua que tu queres, vozes masculinas, vozes femininas. A gente liga para o hospital para marcar uma consulta, atende uma inteligência artificial que ouve o que a gente diz e canaliza-nos. O que é a inteligência artificial, afinal? Ok, essa pergunta não é fácil. Boa noite a todos. A inteligência artificial, mesmo enquanto conceito, tem evoluído ao longo dos anos. No entanto, nesta fase, eu diria que a inteligência artificial é um algoritmo, ou vários, misturados, que tem a capacidade de mastigar, como eu costumo dizer, muita informação, e com vários algoritmos matemáticos cria uma probabilidade, uma estatística, digamos assim, e a partir daí vai tentar prever o que quer que seja. O próprio GPT não é mais do que uma previsão consecutiva palavra a palavra. E o mesmo acontece com o Midjourney e por aí fora. É tudo muito baseado em muitos dados, muita capacidade de processamento e conseguir perceber o que é que vem a seguir. Portanto, se tu me fizeres uma pergunta, ele analisa a tua pergunta, compara com os dados que tem, compara com a estatística que tem e depois a partir daí vê, de um ponto de vista estatístico, qual é que deverá ser a resposta para aquilo muito específico que tu perguntaste. A ideia é esta, é prever coisas, é estatisticamente prever o que é que vem a seguir ou o que é que deve ser a seguir. Ok, João, e que utilidades é que tu já estudas a inteligência artificial, já acompanhas há uns anos, não é? Estávamos a falar há pouco disso, e quando começaste, se calhar, a prestar mais atenção, não era de maneira nenhuma aquilo que temos hoje em dia. E se calhar nem tu antecipavas este crescimento. Boa tarde. Pronto, eu, só para fazer uma breve apresentação, sou jornalista ou equiparado a jornalista, porque os reguladores no setor não deixam que me chame jornalista, portanto sou equiparado. E como sabem, os jornalistas foram perdendo esta fama, mas a nossa especialidade é arranjar problemas e ver problemas onde eles não existem. E eu, por acaso, sou um bocadinho cético, especialmente quando falamos de evolução muito rápida da inteligência artificial, porque se há uma tecnologia que existe há muitos anos, é a inteligência artificial. O termo surgiu até antes de existir a computação digital, o que é muito engraçado. O termo surgiu em 1955, numa carta escrita pelo Marvin Minsky e John McCarthy, que eram dois grandes crânios da cibernética e da computação na altura, e que diziam que em 2 meses, se juntassem os 20 melhores engenheiros da altura, conseguiam resolver o problema da inteligência artificial e dividiam a inteligência numa série de pontos. E um dos pontos que eles achavam que iam perceber mais rápido e que iam resolver mais rápido era o problema do chamado Natural Language Processing, ou seja, uma máquina capaz de falar ou de replicar a fala dos humanos. E, portanto, há aqui, ou seja, a inteligência artificial tanto é muito rápida em pequenos períodos de tempo, por exemplo, agora entre 2022 e 2024 estamos a ver muita coisa a acontecer muito rápida, como depois é muito lenta em períodos muito largos de tempo, e onde o desenvolvimento não para. E eu acho que aí é que é o ponto fundamental de nós olharmos. Ou seja, efetivamente com o ChatGPT houve um grande incremento tecnológico, nomeadamente a arquitetura dos Transformers, que foi assim a grande revolução de base e que depois desbloqueou uma série de outras pequenas revoluções,
mas a evolução não foi tão rápida assim. Devemos ter mais tempo para explorar essa ideia, e até é jeito meio anedótico. Há um programador de inteligência artificial alemão chamado Schmidhuber, que no Twitter, ele agora vive no Dubai, vive assim uma vida de gênio rico radicado no Dubai, e ele, entre as fotos que põe vindo do ginásio em tronco nu, vai dizendo que tudo o que estão a fazer agora ele já fez anteriormente nos anos 90. Portanto, eu pego aqui até no que o Luís dizia, porque nós temos de olhar para a inteligência artificial por dois lados, não é? Como o Luís dizia bem, é um algoritmo que mastiga muitos dados, e uma das partes que é mais nova no que estamos a assistir é a disponibilidade dos dados, e é uma coisa que nós não pensamos muitas vezes, não é? Que é na última década, nas últimas 2 décadas, a criação de dados e a disponibilização de dados online cresceu de uma forma ridícula. Quando tu dizes disponibilização de dados, é onde os softwares de inteligência artificial vão buscar a informação que precisam para... Sim, e há vários pontos que podemos falar disto, ou seja, temos as redes sociais e a produção de dados dados assim, selvagens, não é? Que não são de ninguém na internet, que os crawlers podem ir lá e buscar, que é muito importante. Temos a digitalização de uma série de serviços, instituições e coisas burocráticas, que também é importante e que também contribui para esse bolo, que faz aumentar. E depois temos outras coisas que também ajudam a processar estes dados. Por exemplo, os aumentos na computação, nós também nunca falamos disso, não é? Mas a computação paralela é uma coisa que é muito importante para a inteligência artificial. Até o próprio hype da blockchain, que surgiu antes e que fez com que as placas gráficas e tudo mais começassem a haver uma grande competição para ser cada vez melhor. Houve ali um grande desenvolvimento da capacidade de processamento dos computadores, e tudo isso fez com que eles fossem capazes de mastigar. Eu gosto da expressão mastigar. A alternativa é a máquina de salsichas, não é? Com que os computadores fossem capazes de mastigar muito mais dados, e por outro lado, com que também houvesse investimentos nesse sentido, não é? Porque sem haver os investimentos brutais em computação, nas equipas de engenharia, OpenAI, não é? Fazer a equipa de engenharia a partir dos escombros da Google DeepMind, e aquilo são pessoas que recebem muito dinheiro, mas portanto há aqui uma conjugação de fatores que faz parecer com que agora esteja tudo a acontecer muito, muito rápido, mas isso é meio uma ilusão, um paradoxo do nosso tempo. Eu acho que as coisas não estão a avançar assim tão rápido como parece. Entretanto, já me esqueci qual é que era a tua pergunta original, mas fica para a reflexão inicial, fica estas ideias. Luís, queres disparar uma pergunta? Eu gostava que vocês pensassem, e se calhar pegando mais naquilo que o Luís tinha dito, se a inteligência artificial pode ser considerada nesta fase como uma folha de Excel super vitaminada. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque há muito hype e muito medo sobre a inteligência artificial, mas na prática pode-se questionar se é inteligência, porque na prática os modelos que existem, o que processam são números, são abstrações de palavras e são padrões de frases, e no fim isso são números, não é? E depois o algoritmo trabalha sobre números, e depois há aquela coisa que o João disse, que são os transformers, que não têm a ver com a série, não aqueles, nem com aqueles bonecos, mas é um passo adicional inovador em que transforma os números numa aparente fala. Isso é também um processo de ilusão, mas não é conhecimento. Conhecimento é uma capacidade de abstração, de compreender o que está por trás da palavra. A palavra é também aquilo que nós usamos na linguagem como uma representação de algo que é muito mais rico do que apenas um conjunto de sons e um conjunto de símbolos. E neste momento, tanto quanto saiba, pelo menos as inteligências artificiais que são Large Language Models, que são diferentes das outras inteligências artificiais, são no limite, face ao hype que têm, se calhar são party trick, né? Estão mais empoladas do que aquilo que se calhar neste momento são capazes de fazer. O que é que tu achas disso? Sabes, tem sido interessante para mim ver a evolução da inteligência artificial. Eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, que não, de inteligente tinha muito pouco na altura, há 18 anos. E na altura aquilo não era mais do que, por exemplo, o caso que eu costumo utilizar é, quando eu comecei a trabalhar nisto, o que é que era uma inteligência artificial? Era pegar no Deep Blue e ele conseguir ver todas as jogadas possíveis de xadrez, consoante o cenário que tinha, e ele vinha qual é que era o melhor caminho, e a partir daí fazia a sua jogada e ganhava o Kasparov. Isso para mim não é inteligência, é simplesmente capacidade de processamento. Para mim é só isso. E como o João estava a dizer, a capacidade de processamento tem aumentado de forma brutal, os dados também, e então depois nós acabamos por ficar aqui um bocado
haver todo um truque de magia que é esta inteligência artificial. A inteligência em si, enquanto palavra, já é um outro nível. E para mim é mais numa capacidade quase de conseguir aprender o que quer que seja. E a verdade é que neste momento há uma aprendizagem. E que nem tem tanto a ver com aquilo que é o ChatGPT, que é o Midjourney, portanto estas aplicações que são mais do dia a dia e que todas as pessoas conhecem, mas fazem-se muitas coisas por trás, como o João estava há bocado a dizer, que já se faz há muitos anos, que é mais o machine learning, o deep learning, isso tudo, que é realmente uma capacidade de aprendizagem. Mas esta própria aprendizagem tem sempre como objetivo final uma estatística para chegar a um sucesso, seja ele qual for. A inteligência artificial neste momento está um bocado empolada, tendo em conta aquilo que realmente o público conhece. Não vou dizer que é um Excel em esteroides, porque realmente há muita coisa que se consegue fazer. Aquilo que eu te posso dizer é que, estando nesta área há bastante tempo, a grande maioria das coisas são realmente fantásticas que a inteligência artificial neste momento consegue fazer, ainda não chegaram ao público, nem irão chegar tão cedo. Portanto, a ideia nem sequer será esta. No entanto, devido a tudo isto, criou-se a ideia, como o João estava a dizer, que isto de repente disparou. E não disparou. O que disparou foi o awareness da coisa. E depois o investimento que tudo leva por trás. Porque se nós formos a ver bem, nos últimos anos nós temos tido vários hypes tecnológicos. Tivemos o blockchain, tivemos o metaverse, tivemos os NFTs, tivemos essas coisinhas todas. Aquilo que pode tornar a inteligência artificial diferente das outras todas é que cada uma destas tecnologias que eu estou a dizer acaba por resolver algo específico, mas que no limite está dentro de um nicho, está dentro de uma área de negócio. A inteligência artificial, aquilo que vem fazer é dar um aumento de produtividade. É melhorar a nossa vida, para o bem ou para o mal, atenção, mas é melhorar a nossa vida ou pessoal ou profissional e dar-nos esse aumento de produtividade. Ao dar-nos esse aumento de produtividade, começa a existir investimento. O investimento que o João estava a falar, os bilhões que neste momento estão a passar. E então é uma conjugação de N coisas. Nós temos muito mais processamento, porque os GPUs tiveram a aumentar todos graças à blockchain, graças às criptomoedas, porque estávamos todos a minerar Bitcoin. Só para terem uma ideia, o João estava a falar de dados. Nós nos últimos 5 anos produzimos mais dados digitais do que em toda a história da humanidade. Em 5 anos. E está a crescer a uma velocidade brutal. Portanto, neste momento nós estamos aqui, todas as pessoas que estão aqui têm pelo menos 2 dispositivos que estão a produzir dados neste momento. Onde nós estamos, o que é que estamos a ouvir, o que é que seja. Temperatura, tanto faz. Tudo isto nós vamos consumir. Portanto, a inteligência artificial pode, nestes casos, até ainda nem ser o inteligente. Podemos a seguir explorar o que é a inteligência, o que é a consciência, o que é a criatividade, o que quer que seja. Mas há muitas coisas que eu posso dizer que sei, até porque eu faço-as na minha empresa e a minha empresa não é Google, não é? Portanto, se eu consigo fazer certas coisas, o que é que eles não estarão a fazer que nós não sabemos? Mas há coisas que, para mim, devido à sua capacidade de aprendizagem, já é uma inteligência que já não é só um Excel em esteroides, digamos assim, já é algo mais. Eu ia só aqui acrescentar complementar aqui um bocadinho o que o Luís estava a dizer, porque eu concordo muito com esta ideia que as melhores coisas da inteligência artificial, digamos assim, são as que o público ainda não ouviu falar. Até da própria OpenAI, para mim, um dos modelos mais revolucionários as it is, atualmente da OpenAI é o Whisper, que é um modelo de transcrição de speech to text, que é um modelo fantástico e é muito bom porque é open source, qualquer pessoa pode fazer download, utilizar no seu computador, provoca um incremento de produtividade para quem tenha que transcrever incrível. Aquilo transcreve num áudio de 5 horas em 20 minutos no meu computador. Portanto, se fosse num computador a sério, é no meu computador pessoal, que é um MacBook banal. Se fosse num computador a sério, com GPUs a sério, aquilo disparava com uma taxa de acerto muito interessante, mesmo em português. E eu não estou a usar o modelo maior, estou a usar o médio. Portanto, se eu usasse o maior, aquilo praticamente ia precisar de muita pouca pós-edição. Só que o que eu acho que é fascinante aqui, que eu acho que é o party trick que estamos a assistir, é um bocadinho a capa ChatGPT. E ainda ontem eu vi uma coisa, eu vou ter que chamar as coisas pelos nomes. Ainda ontem saiu no público uma peça que dizia Winepedia, o ChatGPT dos vinhos. E eu sempre que vejo o ChatGPT de qualquer coisa vou lá experimentar, não é? Ver o que é que aquilo me dá. E eu pulo a dizer-me qual é que era o melhor vinho, se era o Gyökeres ou o Fresneda, que são os jogadores do Sporting, não é? E ele não percebeu se que é que eu estava a falar daquilo e disse sim, o Gyökeres é um vinho húngaro muito bom, o Fresneda é um vinho espanhol. E portanto aquilo alucinou ali uma resposta por completo. Depois fazendo
inspecionando o código-fonte daquele site, percebia-se que aquilo é um plugin que tinha sido utilizado out of the box, um plugin chamado AI Engine, que se saca para o WordPress, é gratuito, que puxa a API do GPT, e portanto aquilo não tinha nada de específico daquela utilização, e nesse sentido acho que há muitas party tricks de ChatGPT para isto, ChatGPT para aquilo, ChatGPT para o outro. Mas de facto há muitas coisas interessantes que nós não ouvimos falar. Eu trazia só aqui 2 exemplos que eu acho que são interessantes. Há um projeto da Google que é o AlphaFold, que é um projeto muito interessante e muito revolucionário, que basicamente é uma inteligência artificial que consegue prever a forma 3D de determinadas proteínas. Portanto, dando as cadeias de aminoácidos, ele consegue determinar qual é que vai ser a forma 3D da proteína. Para a maioria das pessoas isto parece completamente fútil, não é? Mas depois no desenvolvimento de medicamentos, de vacinas, seja do que for, é uma coisa extraordinariamente importante. E para dar um exemplo nacional de uma coisa que está a ser feita em Portugal e que me parece muito interessante também, temos uma startup que é a Indutiva, do Luís Sarmento e do Hugo Penedontes, 2 pessoas que passaram pela Google DeepMind, pela Alexa, pelo topo da cadeia de inteligência artificial, e o que eles fazem é simulação de física de ambientes. Por exemplo, se quisermos testar o comportamento aerodinâmico de um carro num túnel de vento, nós podemos construir, de facto, modelos de simulação que sejam bastante rigorosos, em que os dados não são os dados das redes sociais, não é? São as leis da física, é todo esse material muito bem trabalhado, muito bem selecionado, muito bem curado, e que realmente depois tem um efeito muito interessante. Mas pegando neste exemplo, por exemplo, nós vimos a OpenAI a lançar o Sora, o modelo de geração de vídeo, e no princípio do report técnico dizia modelos de geração de vídeo como modelos do mundo. Mas depois, se fizéssemos scroll até cá abaixo, dizia: neste momento o Sora ainda não é um modelo do mundo, só consegue compreender as dinâmicas do Minecraft. Porque aí é que eu acho que é a questão fundamental. É um bocadinho como o Luís dizia, são todos Luíses, desculpem. Como o Luís à minha esquerda dizia, as palavras são uma representação. A lógica matemática, a tal folha de Excel, também é outra representação. O problema é quando nós confundimos e perdemos a noção que são representações de ordem diferente. E nos modelos de vídeo isso pode acontecer, não é? Nós vemos um carro a andar numa estrada e nós achamos que a máquina que gerou aquilo compreende as dinâmicas da física que estão lá por trás. Mas isso não é necessariamente verdade, e os próprios vídeos de demonstração do Sora dava para ver isso, não é? Havia uma senhora que estava a mexer uma colher e iam aparecendo e desaparecendo dedos. Havia uma série de coisas que eram evidentes que a física estava completamente... não estava a ser respeitada. Agora é preciso ter atenção, não é? Para perceber onde é que há onde é que está precisamente o party trick e onde é que não há o party trick, e distinguir as coisas. Acho que isso é que é o mais importante. Daquilo que tu disseste, e particularmente da tua profissão equiparada a jornalista, eu penso, nós temos falado nas ameaças para os criadores de conteúdos, mas de conteúdos lúdicos, normalmente. Mas parece-me que há aqui, eventualmente, uma ameaça verdadeira para a geração de conteúdos que supostamente representativos da realidade, de factos, de notícias, de imagens, de coisas que podem ter acontecido, que parece ser uma segunda ou terceira ameaça ao jornalismo, face àquelas que já tivemos nas últimas décadas, como, por exemplo, a internet foi uma ameaça ao jornalismo, no sentido de roubar meios, né, dos jornais e roubar leitores e, portanto, fragilizar um bocado essa classe e essa atividade imprescindível para uma sociedade democrática como a nossa. Como é que vocês estão a reagir ou estão a sentir as potenciais ameaças e, eventualmente, como é que se estão a defender, se é possível? Assim, eu não represento a classe de todo e acho que a minha reação é um bocadinho diferente dos demais, porque eu costumo dizer, se a inteligência artificial é uma ameaça para o jornalismo, eu ainda não senti, porque tenho tido muito mais trabalho desde que surgiu este hype. Portanto, para mim é o contrário, até é uma grande oportunidade. Porque, precisamente por ser um assunto tão complexo, nós aqui em 15 minutos de conversa já passámos aqui por todo o lado, por uma série de coisas diferentes. Eu acho que o papel do jornalista até deve ser valorizado. Como o Luís dizia, estas máquinas funcionam com base estatística e, portanto, dão o mais provável de ser. Nós, jornalistas, o nosso trabalho é fazer precisamente o inverso, não é? É descobrir aquilo que não é assim tão óbvio, não é assim tão provável, e nós percebemos, olha, isto aqui, se calhar tem uma leitura um bocadinho diferente. Agora, o que eu acho que está a acontecer, falando um pouco, não representação da classe, mas
opinião sobre a classe, é que está a haver muito deslumbramento. O party trick está a enganar e eu acho que essa está a ser a principal ameaça que está a afetar os jornalistas. Não acho que seja propriamente o yellow journalism, aquele jornalismo produzido por spam. Não acho que, por exemplo, em Portugal essa seja a ameaça mais premente, não tenho essa ideia. Mas a forma como os jornalistas estão a cair nos argumentos de marketing de tudo o que diga IA, a mim preocupa-me um pouco, porque aquilo que nós estávamos aqui a falar, sabe, eu costumo dizer isto, que eu consigo começar a falar no ChatGPT e acabar a falar em geopolítica e na importância do Taiwan, não é? Estamos a falar de coisas que nós levamos às vezes, a classe jornalística, quando é coisa tecnológica, leva muito de forma leviana e tipo, é só uma aplicação, mas são coisas que têm implicações no longo prazo que são muito importantes. Mesmo, por exemplo, todos os modelos de grandes modelos de linguagem com que nós estamos a lidar no nosso dia a dia e que temos visto, tirando o Mistral, são todos feitos nos Estados Unidos ou feitos na China, não há modelos europeus. Esses pequenos pormenores, eu acho que aí é que estão as ameaças um pouco escondidas e os jornalistas ainda não as conseguiram ver e trazer para o espaço público, mas é uma coisa muito difícil. Porquê? Porque é um assunto muito complexo, que é preciso muitas variáveis diferentes, não é? Nós estamos a competir, entre aspas, com empresas, não é? O investimento que a Microsoft faz ao pé do PIB português nem dá para comparar. Portanto, imagina o investimento que a Microsoft faz ao pé do investimento do Shifter, não é? A minha revistinha em que eu escrevo e dirijo e faço uma série de coisas. Portanto, eu acho que a minha ameaça, se eu tivesse que pôr uma ameaça, é essa diferença de poder. Não tanto a competir, porque, sei lá, se eu fizer... Nós publicámos uma revista sobre o tema e um dos primeiros artigos eu pus o prompt que dei a mim próprio, entre aspas, dei ao ChatGPT para ele fazer um artigo. E não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. E nesse sentido acho que não tem que ser uma ameaça. Agora, se os jornalistas não perceberem qual é o papel deles, aí sim acho que pode ser uma ameaça bastante séria. Mas só aqui para não ser tão abstrato, não é? Porque isto é um tema que está na imprensa, é falado, acho que até já a minha mãe já ouviu falar na inteligência artificial, ela não liga nada a isto. Qual é que é a implicação ou as consequências que isto começa a ter na vida das pessoas? Por exemplo, eu vejo os atores, os sindicatos norte-americanos de atores só de voz, de argumentistas, está tudo em pânico, está tudo já a pôr cláusulas nos contratos para se proteger. Cá em Portugal também houve aí uma grande polémica com os tradutores, porque o presidente da APL falou, se calhar eu não vi o que é que ele disse, mas teve a ver com o potencial que a inteligência artificial tem para traduzir um livro, por exemplo. Então, o que é que vai acontecer aos tradutores? Eles é que vão usar a inteligência e vão traduzir, ou já não precisamos de tradutores, nem de revisores, nem de editores, nem de ilustradores, nem de médicos para ver os exames, as ecos, porque o médico está ali a olhar para aquilo, contra a luz, se aquilo for para a inteligência artificial, detecta 1000 vezes mais coisas do que ele. Portanto, que profissões é que estão em risco? É um pouco de tudo, vai do médico ao ilustrador, ao tradutor, até o jornalista, se calhar, mais cedo ou mais tarde. Luís, começo contigo. Isto vai afetar a vida das pessoas. Porque eu, por exemplo, estava a ver uma reportagem, já a pessoa perdeu o emprego, porque está a ser substituído por inteligências artificiais, não é? Sim, essa pergunta é complexa. Vamos rebobinar um bocadinho para trás. Toda a tecnologia criada pelo homem até hoje teve como principal objetivo facilitar-lhe a vida, seja no que for. A bomba atómica teve como objetivo facilitar a vida dos Estados Unidos. Não tiveram que mandar para lá soldados para o Japão, resolveram a cena com uma bomba. O meu micro-ondas facilita-me a vida. Toda a inteligência artificial facilita-me a vida. Até este microfone que eu estou a utilizar, se eu não tivesse a utilizar, eu tinha que estar a falar mais alto e, portanto, isto facilita-me a vida. A grande diferença aqui são 2 pontos. O primeiro é, neste momento, qualquer pessoa consegue utilizar a inteligência artificial. Porque, ao contrário da revolução que foi o computador e que foi a internet, toda a parte logística nós já a passámos. E, portanto, neste momento, qualquer pessoa pega no seu telemóvel e tem acesso à inteligência artificial. E este é o primeiro grande problema. Problema, entre aspas, não é um problema. É um facto que é preciso perceber-se bem. O segundo é que, ao contrário das outras tecnologias todas que têm um objetivo, a inteligência artificial é super abrangente.
E ao ser super abrangente vai bater em todo o tipo de vidas e em todo o tipo de profissões. Quando tu me perguntas se as profissões estão em riscos, a única coisa que eu te pergunto de volta é: estás-me a falar em que espaço temporal? Porque se me estiveres a falar nos próximos 5 anos ou nos próximos 10 anos, então aquilo que eu te digo é: estão em risco os profissionais de qualquer área que não saibam utilizar a inteligência artificial, porque serão substituídos por pessoas que a saibam usar. Portanto, a inteligência artificial, se calhar daqui a 5 anos, não substitui todos os tradutores que existem no mundo. Mas se calhar diminui-lhes o trabalho em 80%. Portanto, se tiveres um tradutor que continua a fazer as coisas como até agora e tiveres outro que vai utilizar o GPT 6.5 daqui a uns anos e que vai fazer 90% do trabalho e ele só tem que ler aquilo quase na diagonal, porque 90% do trabalho está traduzido, ele tem que dar os toques que tornem realmente aquilo melhor ou que não tenham ali algum tipo de falha ou de incongruência, então aquele tradutor, ao fazer um trabalho muito mais rápido, é muito mais competitivo no mercado de trabalho. Tu consegues ter trabalho feito muito mais rápido. Ao ser feito muito mais rápido, provavelmente ele pode vender o seu trabalho mais barato, porque em vez de demorar 3 meses para traduzir um livro, demora 1 semana. E então as pessoas que não começarem ativamente a utilizar a inteligência artificial, essas é que ficam, entre aspas, obsoletas. Agora estamos a falar a 10 anos. Se tu me falares a 50 anos, a minha resposta vai ser diferente. A minha resposta a 50 anos é: a inteligência artificial vai mandar as pessoas todas para casa. E vamos ter que criar aqui formas disto não ser um problema social grave. Mas eu não estou a dizer isto agora, eu estou a dizer isto há 15 anos. Só que há 15 anos atrás a malta achava que eu era maluco. E perfeitamente normal, né? Eu também não percebo das outras áreas. Eu só percebo desta porque esta é com a qual eu trabalho. Agora, de repente, o ChatGPT vem mostrar que, espera aí, eu falo com uma máquina, ela percebe-me, entre aspas, e faz aquilo que eu quero e produz por mim. Isto é uma maravilha. Por isso, o meu conselho para toda a gente, principalmente malta da minha idade, que tem 39, 40 anos, como eu tenho, o meu conselho é: vê o que é que tu fazes e vê como é que a inteligência artificial te pode ajudar a ser mais produtivo nas tuas 8 horas de trabalho. Porque isso é que vai fazer a diferença. Porque senão daqui a 5 anos aparece um miúdo que tem 1/3 da tua experiência, mas tem uma inteligência artificial ao lado e ele vai conseguir fazer muito mais do que tu. E temos um problema. Não sei se respondi bem à tua pergunta. Não, respondeste, porque assim, é verdade. É uma tecnologia, como as outras, só que é diferente de todas as outras. E a caixa multibanco, quando chegou, também o pessoal achou muita piada, mas eu acho que todo aquele pessoal que trabalhava para os bancos e que depois deixou de ser necessário, ou agora, não sei se a FNAC tem caixas automáticas por acaso, mas cada caixa automática é menos um funcionário. Mais ou menos. Tens de ter lá a controlar 6 ou 7 caixas. As notícias, não viram as notícias desta semana? A Amazon fechou precisamente uma loja que tinha caixas automáticas porque concluiu que tinha que ter mais pessoas a fazer a vigilância das lojas que não tinham caixas do que das lojas que tinham mas caixas. Eu no continente já passo pelas caixas. Eu não quero estar aqui a dizer marcas. Esse é o efeito secundário da tecnologia, não é? Sim, mas deixa-me só dizer-te uma coisa em relação a isto, que é: eu não sei até que ponto é que isso não estava nos planos da Amazon. Porque a Amazon o que fez foi, durante meses ou anos, eu não sei quanto tempo é que essa loja esteve aberta, mas sei que ela abriu e sei que fechou. O que a Amazon na realidade tem, o prejuízo para a Amazon é irrelevante. A Amazon é a terceira empresa mais valiosa do mundo e fatura mais do que todas as outras. Aquilo que a Amazon tem é milhões de horas de dados de comportamentos de pessoas a tentarem roubar dentro de uma loja. E os dados neste momento são tudo. Portanto, se a Amazon agora quiser vender aqueles dados a quem quiser para ter um algoritmo que realmente detecte o roubo, se eu o quisesse fazer, neste momento iria comprar os dados da Amazon. Portanto, não sei até que ponto é que tudo isso não foi uma estratégia de angariar dados. Parece quase teoria da conspiração já, não é? Não, mas é mesmo, repara, é tudo uma questão de dados. Eu agora lanço... Provavelmente alguns de vocês aqui que estão a ver, e se calhar vocês também, aí há uns 3 ou 4 anos apareceu aí uma app que tu tiravas uma foto e a app mostrava-te como é que tu eras daqui a 30 ou 40 anos. Na realidade o que tu fizeste foi alimentar de forma brutal a base de dados de uma empresa que tu nem sabias qual é que era, mas de repente passou a ter a tua localização geográfica e a tua face. Portanto, neste momento, se eu lhe disser eu quero aqui uma fotografia de uma pessoa de Portugal, cria-me uma imagem de uma pessoa de Portugal, ele vai olhar para aquela base de dados. Ok, as pessoas de Portugal são estas, que têm feições diferentes, desde do Brasil, desde a Estónia, desde os Estados Unidos, é diferente.
Se forem só 10 fotografias, tu se calhar não consegues chegar a um padrão. Mas se tiveres milhões de fotografias, tu encontras padrões. E voltamos àquilo que eu te estava a dizer há bocado. Muitos dados, mastigar dados e encontrar estatisticamente o que é que deve ser feito. No caso de pedir eu peço uma fotografia de uma pessoa portuguesa, 50 eu já me anos, estou a sentir homem. culpado porque eu tirei essas fotografias para ver como é que eu era velhinho. Eu também, mas só uma nota. É que tu te falaste que podia ser uma empresa, mas na prática pode ser um governo, um Estado ou uma agência governamental e não sabes para que fim. E Há os data brokers, eles vendem os dados para quem pagar, é literalmente para quem pagar. E há aquela iniciativa que agora acho que está nos centros comerciais de andar a recolher dados biométricos, que é um risco de privacidade enorme, né? em troco de bitcoins, acho eu. Não é? A empresa de quem? Do Sam Altman. Do Sam Altman, que criou um dos fundadores da OpenAI. Ele agora tem essa rede de blockchain onde isso é feito. Só para comentar aquilo que tu disseste há pouco, que os profissionais têm de começar a olhar para as ferramentas que os podem ajudar a trabalhar, as ferramentas de inteligência artificial que os podem ajudar a trabalhar. Eventualmente, nesta fase, ainda muitos pensarão apenas no âmbito estrito daquilo que fazem, não é? Da atividade deles, daquilo que produzem. Na prática, a inteligência artificial pode ajudá-los a procurar oportunidades de trabalho. Não precisa de ser algo, não é, que se tu fazes artesanato, se calhar a inteligência artificial não te vai ajudar a fazer uma caneca melhor ou uma estátua ou uma coisa assim, mas poderá ajudar-te a encontrar mercados distintos em que tu poderias entrar e que ainda não te lembraste. Essa é uma forma também como a inteligência artificial pode ajudar o meio profissional. Não é? Sim, a inteligência artificial não é só na produção em si do teu produto ou da tua produtividade. É como é que eu consigo chegar melhor ao mercado, como é que eu sou mais rápido ou mais barato a chegar ao mercado, como é que eu tenho ideias novas, como é que eu chego a sítios onde não cheguei. Lá está, é exatamente isso. Eu ia só dizer uma nota que eu acho que complementa aqui o que o Luís estava a dizer sobre as profissões, que eu acho que em vez de pensarmos em profissões, temos de pensar em tarefas, não é? De segmentar as profissões em pedaços um pouco mais pequenos, para aí sim, não é? Porque nós, quando falamos de ferramentas, geralmente não é uma ferramenta que faça tudo, não é? Depois pode cair na cabeça das pessoas, as pessoas acharem que de repente a inteligência artificial vai fazer tudo o que um jornalista faz, ou um professor, e é difícil imaginar, não é? Uma inteligência artificial a dar uma aula de história a uma turma de 7º ano, nem consegue ter os miúdos calados, portanto, à partida... Se tiver um laser que dê eletrochoques ao pessoal... Se a aula for dada como se fosse um jogo, então é viciante. Porque isso é algo, e uma vez mais voltamos a entrar em estatística. A área de educação é uma das áreas onde vai existir uma maior revolução quando os grandes players, portanto neste caso os governos, permitirem que isso aconteça. Porque tu, ao longo do tempo, não agora, mas ao longo do tempo, se tu conseguires ver como é que o aluno está atento, o que é que o aluno teve na sua aula e quais é que são os seus resultados no dia a dia, então tu vais perceber que cada aluno aprende de forma diferente e como é que tu deves fazer esse ensino individual, e a inteligência artificial vai chegar uma vez mais a esses padrões e a essas estatísticas. Eu e tu provavelmente aprendemos de maneira diferente. E como é que damos a mesma matéria, e aí os professores coitados têm uma sala, lá está, com 30 alunos, têm que dar a matéria igual para todos, mas até que ponto é que eu e tu, para a mesma matéria, não a deveremos aprender de forma diferente? Ainda tentando trazer o assunto mais para a terra ainda, porque vocês são os cromos desta área e o resto do pessoal depois chega, aqueles cromos estão a falar entre eles, a gente não está a perceber nada. É assim, toda a tecnologia, é como tu dizes, desde o microfone ao carro, aos computadores, é criado para facilitar a vida. As fábricas antigamente tinham milhares de operários e depois agora têm centenas de máquinas e meia dúzia de engenheiros a controlar aquilo. Os operários foram todos despedidos, mas nem por isso hoje em dia tens uma taxa de desemprego maior do que tinhas há 50 anos, cá até tens uma taxa de desemprego baixíssima, não é? Portanto, há sempre este medo, mas de alguma maneira a sociedade reinventa-se, aparecem novas profissões e a taxa de desemprego, pelo menos no mundo ocidental, tem vindo a descer, está absolutamente controlada, não tens aqueles desastres que tinhas em 1930 em que tinhas 60% de desempregados ou uma coisa assim, não é? Portanto, eu acho que agora a inteligência artificial está a assustar muita gente. E eu, na área editorial, acompanho mais o receio dos tradutores, o receio dos revisores, o receio dos ilustradores, o receio dos editores. Porque a inteligência artificial consegue ler 200 manuscritos em minutos e escolher os melhores e sugerir alterações baseado no que é que vende mais e vende menos. Agora,
Eu acho que a inteligência artificial, nós ainda estamos a ver só a ponta do iceberg do potencial. Daqui a 1 ano já será tudo diferente, daqui a 5 anos eu nem consigo imaginar. Porque, quer dizer, eu tenho acompanhado, por exemplo, os softwares de ilustração. Há uns anos aquilo parecia o meu filho a desenhar, não se aproveitava nada do que eles faziam. Hoje em dia, os ilustradores estão em pânico, porque estudam 7 anos e o Midjourney faz qualquer coisa tão bom ou melhor do que eles em 7 segundos. E eles estão em pânico, e eu percebo, eu também estaria. Porque se toda a gente substituir o ilustrador pelo Midjourney, os ilustradores perdem o seu trabalho. Se a editora, em vez de... Se a editora fizer as suas traduções com um ChatGPT pago de qualidade, não precisa de tradutores. Eu não concordo com isso, obviamente, mas não sei se não será inevitável se não se começa a fazer lá fora isso, ou até se os tradutores depois não usam sem a própria editora saber, não faço ideia. Mas pronto, eu sou um otimista e acho que não vamos entrar no caos social, mas eu vou pedir a cada um de vocês que me dê só 4 ou 5 exemplos onde é que a AI já está a mostrar resultados e a influenciar as empresas. Eu sei que tu trabalhas, portanto, para a banca, não é? O que é que a banca faz com a inteligência artificial? São coisas que a gente nem consegue imaginar. Eu trabalho... o setor da banca e o setor dos seguros em Portugal, a minha empresa é portuguesa, é a área onde nós trabalhamos mais. No entanto, eu até diria que é daquelas onde, de um ponto de vista tecnológico, nós fazemos as coisas mais simples de todas. O que é que um banco faz? Um banco analisa-te diariamente para ver o que é que tu consegues pagar, qual é que é o teu risco e o que é que eles te conseguem vender mais. Existem 3 ou 4 grandes bancos em Portugal que o fazem diariamente. Portanto, vou-te dar aqui um exemplo. Imagina que estamos a falar de uma seguradora que tu já tens o seguro nessa seguradora há 5 anos. Tu só voltas a ser contactado por essa seguradora quando alguém do lado das vendas olha e diz assim: eu agora vou contactar aqui o Luís Corte Real para ver se lhe consigo vender um outro seguro qualquer. No entanto, com uma inteligência artificial, e isto está a ser feito, uma inteligência artificial consegue olhar para ti, consegue ver qual é que é a tua idade, consegue ver o quanto é que tu estás disposto a pagar, onde é que tu estás, qual é o padrão onde tu estás, principalmente a tendência de consumo, e depois a partir daí ver qual é que é o teu agregado familiar e o que é que te consegue vender a seguir, em que etapa da tua vida é que tu estás e até onde é que consegues ir. Portanto, uma vez mais, é uma questão de produtividade. Neste caso, a produtividade da seguradora é vender mais. Percebes? Neste caso aqui, eu até te posso dizer que isto é a coisa mais simples. Eu não faço isto agora. Nós fazemos isto há 5, 6 anos. Tanto que se tu agora rebobinares o teu passado aqui um bocadinho, os bancos que te continuam a contactar para te vender os cartões são sempre os mesmos. Os outros deixaram de o fazer. Percebes? Porque os outros sabem as formas como têm que te vender o produto. E provavelmente não é por telefone. Então vão lá de outras formas, vão lá com a inteligência artificial. Isto é algo que tem vindo a evoluir, mas posso dizer que, de um ponto de vista tecnológico, é até do mais básico que há, por comparação com outras coisas que eu faço. E a minha empresa é uma empresa portuguesa que tem 98 ou 99 funcionários. Portanto, se nós já fazemos o que fazemos, o que é que faz uma Microsoft ou uma Google, como o João estava a dizer? Quer dizer, há coisas que eu sei que eles fazem e que não é passado cá para fora, mas eu se calhar sei 5%. Então, mas vai lá e dá-nos exemplos do que é que a inteligência artificial faz que nós, comuns mortais, não sonhamos. A banca, já sabemos, bancas, seguradoras, analisa o nosso perfil, analisa o perfil de milhões de pessoas e propõe logo soluções que funcionam, se calhar, e que são mais assertivas do que se fosse um comercial ali a olhar para a tabela. Olha, posso dar um exemplo que, de um ponto de vista tecnológico, também não é nada de extraordinário, é uma questão de haver dados. Imagina, eu vou dar aqui um exemplo sem dizer nomes. Imagina que tens um grande grupo que tem uma loja de retalho, de tecnologia, de saúde, de peças de automóveis e de roupa. Um grande grupo. E tu agora chegas à loja de retalho desse grupo e de repente compraste creme para as estrias de uma grávida. E imediatamente, tu que já tens o cartão, já estás associado a essa loja de retalho, tens um cartão para descontos e pontos, essas coisas todas, imediatamente é disparado um algoritmo que diz assim: ok, o Luís Corte Real é esta pessoa, tem X anos, normalmente faz este tipo de compras e de repente há aqui um produto que sai completamente do seu padrão. Há uma nova tendência de consumo. Portanto, isto não é o mesmo de comprares um brinquedo para criança. Se calhar um brinquedo para criança não dispara nada, mas se estás a comprar um creme para uma grávida, provavelmente vais ser pai. E então, o que é feito?
e imediatamente o algoritmo analisa, de um ponto de vista até de capacidade de consumo, onde é que tu estás, o que é que tu costumas comprar nas outras lojas do mesmo grupo, e daqui a 1 mês ou 2, ou 3 semanas, o que quer que seja, vamos testar se realmente tu tens essa nova tendência de consumo, que neste caso é se realmente vais ser pai ou não. E como é que se testa isto? Vamos dar aqui um vale, vamos dar aqui uma promoção ao Luís Corte Real para ver se ele usa esse vale ou não. Portanto, eu a seguir vou dar-lhe um desconto ou para fraldas, ou então se calhar sai da loja de retalho e vou à loja de tecnologia e se calhar dou-lhe ali um vale para ele comprar um telecomunicador para a criança, depois mando-lhe um vale para a loja de roupa e vejo se ele compra baby grows para o bebê de 0 meses que está para nascer, e depois a seguir aproveito e vendo-lhe também, mando-lhe também um vale. Se tu começares a comprar, a tendência está confirmada, então a seguir também te mando um vale para tu comprares a cadeirinha da criança na minha loja de carros, e já agora também tenho aqui uma loja de saúde e portanto também te vou mandar cremes e coisas assim para tu ires comprar. E tu de repente estás dentro de uma teia de produtividade, neste caso é a venda, que é eu acabei de fidelizar durante os próximos meses. Eu cheguei primeiro a ti do que a minha concorrência. Tu já não sais daqui. Até porque as promoções, nós sabemos como é que as promoções funcionam. Eu posso estar a vender a coisa ao mesmo preço, mas eu digo que lá está 50% de desconto e tu vais comprar. E mesmo isto, nós conseguimos prever até que ponto é que tu és enganado por uma promoção ou não. Até que ponto é que eu te posso dizer que o valor afinal é mais alto e dou 30% de desconto e tu vais comprar ou não? Olha, isto não funciona com o Luís Corte Real, ele não se deixa enganar por isto. Portanto, não vale a pena. Mas Estou a dar só aqui um exemplo. não há uma mente humana aí por cima a controlar. Está tudo automatizado, a funcionar à velocidade da luz, com milhares de pessoas ou centenas de milhares de pessoas. Ok. João, queres dar aí mais uns exemplos assustadores ou práticos, pragmáticos? A inteligência artificial não me assusta, para ser sincero. Assusta-me mais, o exemplo que o Luís está a dar não é parte da inteligência, é parte da vigilância, que eu acho que às vezes nós esquecemos um bocadinho, não é? Como o Luís dizia, os nossos telefones estão todos aqui, estão todos a produzir dados e muitos deles vão ser recolhidos, vendidos sem consentimento, outros com, seja o que for. E eu acho que é mais interessante pensar neste tipo de exemplos. A banca e os seguros são duas indústrias muito interessantes porque eles só fazem o que corre bem, não é? Porque se corre mal é uma grande barraca. E, portanto, eles só fazem as mesmas coisas que correm bem. São sítios bons para ver onde é que a inovação, o ponto da inovação, e é interessante eles usarem poucas coisas. Mesmo, por exemplo, não vemos muitos chatbots a ser utilizados nessas áreas porque era perigosíssimo, não é? Porque assim, a inteligência artificial pode fazer muitas coisas fascinantes, mas faz muitas coisas muito idiotas. E acho que é importante nós também não estarmos aqui a criar um mito sobre o que é a inteligência artificial, porque, por exemplo, na sumarização, saiu um paper ainda a semana passada que quando um algoritmo de inteligência artificial é posto a sumarizar coisas que não estão nos seus dados de treino, inventa factos. Pronto. Por exemplo, o Google Gemini, que está ligado à internet e, portanto, há de ter capacidade de ir buscar à internet. Se vocês perguntarem, conhece o Shifter, que é a minha revista? Ele diz sim. Quais são os temas que o Shifter trata? Ele diz. Depois perguntam a equipa, a Joana Amaral Dias era a nossa vice-diretora, ela nunca fez nada para o Shifter. Depois ele faz a comunicação da incerteza, mete a cor de laranja o que não tem a certeza, mete a verde o que tem a certeza. Tinha a certeza que o Bruno Horta fazia parte do Shifter, nunca fez, foi entrevistado uma vez para o Shifter, não faz sentido nenhum. O André Barata, filósofo, podem encontrar o livro ali à venda, talvez o filósofo português mais conhecido. O Gemini diz que é ilustrador no Shifter. O João Pedro Jorge também dispensa apresentações, também é designer gráfico no Shifter. Portanto, há coisas que a inteligência artificial faz muito bem, mas há outras que ainda faz muito mal e não vale a pena nós contribuirmos para o marketing, porque eles já têm tanto dinheiro gasto em marketing que não vale a pena darmos para esse peditório. Ainda hoje eu estava na internet a navegar aleatoriamente e fui parar a um site que traduzia back como costas. Portanto, eu acho que nós estarmos a achar que já vamos ficar sem emprego e tudo mais é muito contribuir para o pânico que existe, quando na verdade há coisas que não são assim tão novas e que não são assim tão exclusivas da inteligência artificial. Por exemplo, o pânico dos tradutores em Portugal surgiu sobretudo porque houve uma editora que surgiu em Portugal e que num ano publicou, creio que foram 8 ou 10 livros, traduções instantâneas, e que a qualidade das traduções era fraquinha. Mas a área de scam books na Amazon, que é uma área de livros que são basicamente plágio, já existe há alguns anos, não existe só agora. Só agora chegou cá, mas foi porque alguém decidiu fazer uma editora com isso, não foi porque a inteligência artificial se pusesse a fazer coisas sozinha. A presidente da Associação Europeia de Tradução Automática é portuguesa, é a Helena Muniz, da Faculdade de Letras. E se nós falarmos com quem está a estudar tradução,
eles não estão a ver isto minimamente como uma ameaça. Eles estão a ver isto como o Luís dizia, um incremento de produtividade. Agora, de repente, quer dizer, eu, por exemplo, que leio muita não ficção, eu tenho muita dificuldade em encontrar livros em português que existam, que sejam os livros que eu quero ler. Portanto, nós em Portugal temos que virar a coisa ao contrário. Por exemplo, na tradução, usando este exemplo, ainda bem que vai haver coisas que sejam capazes de traduzir mais rápido para português, e até se calhar as editoras também deviam estar contentes, porque vão poder fazer mais negócio, porque eu já não vou ter que ir comprar o livro à editora inglesa e se calhar já vou esperar um mês em vez de esperar 5 anos para ler a edição portuguesa. Nós temos é que conseguir perceber onde é que nos vamos posicionar, como o Luís dizia, que é onde é que isto vai incrementar a minha produtividade. Agora, se for, cá está, como a tal editora que eu dava o exemplo, que de repente viu que tinha ali uma oportunidade e começou a fazer livros, aquilo durou um ano, as pessoas percebem que as traduções são fraquinhas e a seguir já ninguém vai voltar a comprar. Portanto, eu acho que é muito importante fazer este papel de chato nestas conversas e de crítico e de desconfiado, sobretudo porque para nós que temos conhecimento e que fazemos os testes não é, até ao limite de perceber o que é que a máquina faz e não faz, é mais ou menos fácil perceber onde é que podemos utilizar, onde é que não podemos utilizar e não fazer utilizações tontas, digamos assim. Mas é muito fácil para quem não tem um grande conhecimento desta tecnologia utilizar de forma completamente errada. Mais uma vez, na Nature, uma revista científica super conceituada, saiu um paper com peer review que a meio do paper dizia: com o modelo de linguagem não estou capaz de responder a esta pergunta. Portanto, o que nós temos que ter cuidado é com a forma idiota como as pessoas estão a utilizar estas tecnologias, porque mesmo até a própria questão da automação, não é? Em 1930, o Keynes, pai de muitas das ideias do espectro socialista à esquerda, clamava por automação. Nós já quisemos a automação, agora de repente ficámos tão viciados em trabalho que estamos com medo da automação. Nós cá devemos estar a discutir as políticas para esta automação, não é? Como é que, por exemplo, nós vamos lidar com o facto da inteligência artificial ser produzida por 2 ou 3 empresas e, por exemplo, Portugal não ser minimamente competitivo nesse nível fundamental. E isso é que nós temos que pensar, não é? Como é que nós vamos aproveitar isto? Não só enquanto indivíduos, mas enquanto países, enquanto blocos políticos, porque a tecnologia, cá está, eu concordo que foi sempre, mesmo às vezes quando foi má, foi sempre com o intuito de melhorar a vida de alguém, não é? E aí o alguém é que é sempre disputado. Agora, a bomba atómica é um bom exemplo, não é? Para melhorar a vida de uns, destruiu a vida de outros. E acho que temos que fazer permanentemente esses cálculos e perceber o que é que está em jogo. Porque há um exemplo concreto. Agora não temos acesso aos dados que estão a treinar os modelos de linguagem atuais porque fechou-se essa torneira, não é? É importante fazer este ponto. Era tradição na área da inteligência artificial o desenvolvimento ser feito em aberto, mas de repente surgiu tanto interesse comercial que o desenvolvimento passou a estar mais fechado. E isto é uma coisa importante. E para nós termos noção, por exemplo, como é que o português de Portugal está representado nestes modelos, uma das grandes fontes de dados em português de Portugal são os textos das leis do Parlamento Europeu. Ou seja, o viés destes dados, de um tipo de conteúdo que está lá, é muito importante. E se calhar nós, enquanto país, devemos estar a pensar: mas como é que nós vamos conseguir disponibilizar dados para realmente estes modelos poderem dominar a nossa vertente linguística de uma forma melhor? Há tantos problemas que estão aqui a circular, que nós estarmos já a pensar da substituição, disto e daquilo, parece que estamos a contribuir um bocadinho para o pânico. E porque, a última instância, as profissões, ou o lugar que ocupamos como profissões, era isso que eu me referi há pouco quando dizia que não pensar tanto em profissões, mas em tarefas, é porque no final do dia a profissão também é um ato de responsabilidade, de accountability. Se um Tesla atropelar uma pessoa no piloto automático, quem é que vai assumir a responsabilidade? Da mesma forma que se o modelo de inteligência artificial der um diagnóstico errado e fizer com que um paciente morra, quem é que vai assumir a responsabilidade? Vai ser a OpenAI ou a Microsoft que vão acartar com os processos todos do mundo inteiro? Claro que não, não é? E eles aí vão fazer a delegação da responsabilidade e aí nós vamos manter lá o humano que vai assinar e que vai ser responsável. Portanto, acho que temos que dar granularidade a esta discussão para não acabarmos todos a acelerar contra um muro. O que é que te assusta aí? Então, eu tenho que te dramatizar. O que é que te assusta então, assim?
neste momento. O facto de 90 e tal % do desenvolvimento, por exemplo, está nos Estados Unidos. A mim assusta-me que eu costumo dizer que estamos bêbados de inteligência artificial. Tudo tem que ter inteligência artificial. Na maior parte dos casos, quando dizem que tem inteligência artificial, não tem inteligência artificial, ou tem alguma parte. Porque há muitas coisas, não é? Por exemplo, tu na tua introdução falaste dos raios-x, do diagnóstico do raio-x, mas também falaste dos jornalistas. Numa coisa estamos a falar de redes neuronais convolucionais ou de difusão, do outro lado estamos a falar de redes neuronais recorrentes. Nós estamos a falar de tecnologias que são muito distintas, que são formas de processar os dados que são quase opostas, e que nós numa conversa metemos tudo para o mesmo saco e criamos aqui uma imagem muito grande de uma coisa que ganha capacidades. Mas, por exemplo, a inteligência artificial que evolui para saber analisar um raio-x não é a mesma inteligência artificial que evolui para imitar a que fala connosco. Depois elas podem ser ligadas, efetivamente, e isso é um uso muito interessante, mas são coisas diferentes e são coisas que passo a passo. Mas isso assusta-me, esse colonialismo dos dados, não é? As línguas mais representadas na web, a língua mais representada na web é o chinês mandarim, e não é a mais representada, por exemplo, no dataset do ChatGPT. E assusta-me que nós não temos noção deste desequilíbrio de poder. Por exemplo, saiu em toda a imprensa portuguesa uma notícia que dizia: Microsoft detecta inteligência no seu GPT-4. Ninguém leu o paper, porque eu li e o paper era ridículo. O paper era completamente ridículo. A definição de inteligência era uma definição que vinha de um livro que se chama The Bell Curve, que é um livro que foi completamente dizimado por ser racista, com definições muito restritas. A própria ideia do QI, nós estamos a sobrevalorizar agora como se fosse uma coisa muito importante. O QI, em termos científicos, já não é uma coisa que seja levada assim tão a sério. Claro que serve para medir o desenvolvimento cognitivo das pessoas, mas não serve para medir a inteligência, que são coisas diferentes. E, portanto, o que me assusta é isto, é que nós estejamos até a recuperar algumas coisas que já deviam ser mitológicas hoje em dia, que já não deviam ser práticas correntes, e nós estamos a trazê-las como se fossem válidas, não é? O teste de Turing. Nós estamos sempre a falar do teste de Turing. O Turing nunca propôs um teste. O Turing propôs um jogo. E quando o Turing estava a falar do jogo de Turing, os computadores eram cartões perfurados. Nós temos que ter noção do que é que estamos aqui a falar, não é? Nós não podemos achar que o Turing, o Alan Turing, em 1945, é que ia inventar o teste para nós, em 2024, dizermos o que é inteligente. Isto é surreal. Não estragas uma boa história. Não é? Mas esta parte é que me faz mais confusão, e aí eu acho que os jornalistas estão plenamente ameaçados, porque isto é uma coisa muito complexa que atravessa muitas áreas, e que nós perdemos um bocadinho essa noção. Mesmo, por exemplo, e não perdemos só, atenção, não perdemos só nós aqui no cotidiano. Toda a gente acaba por perder uma noção. Há um paper muito interessante na área das neurociências que se chama A Computer as a Brain as a Computer as a Brain. Porque o computador e o cérebro sempre foram utilizados como metáfora um do outro. E isto é uma coisa muito importante, porque nós nem sabemos o que é a inteligência dos humanos, não é? E já estamos a prescrevê-la a uma máquina de uma forma completamente gratuita. Tipo, não, pronto, já está. E de repente as pessoas começam a achar que nós sabemos o que é a inteligência dos humanos. Falamos com um neurocientista, não faz a mínima ideia. Claro que faz, tem princípios básicos, não é? Tem ideias básicas do que é que pode ser a inteligência, mas há sempre muitas questões, e o Luís há bocado já estava aqui a levantar algumas delas, porque depois, se formos falar, para além da inteligência, da consciência, da criatividade, nós literalmente não saímos daqui com nenhuma resposta. E o que me preocupa, o que me assusta é isto: nós achamos que temos resposta para coisas que não temos. Há um livro que eu gosto muito, do Justin Jock, cá está, que não existe em português, porque ainda nenhuma aí traduziu, e que se chama Revolutionary Mathematics, e em que ele diz precisamente isso, que é o que o assusta, o que o preocupava, é que nós tínhamos perdido a noção do mistério que é a matemática. Nós achamos que a matemática, de repente, é uma representação do mundo, não é? De repente, um modelo de linguagem percebe. De repente, um modelo de vídeo domina as leis da física. E nada disto está a acontecer. Simplesmente, cá está, muitos dados geram representações muito fidedignas, mas não geram a realidade. E essa confusão é que me preocupa. Mas eu acho que, mesmo assim, acho que não estamos muito perto da singularidade. A singularidade era aquele ponto em que se dizia a acumulação de dados era tão grande que era como a acumulação de massa, era tipo... Tens que explicar o que é a singularidade. Um buraco negro. Portanto, a singularidade foi um conceito do senhor chamado Theodoroving, que era
além de outras coisas, autor de ficção científica, e que especulou que a acumulação de conhecimento digital, após ultrapassado um certo limite, se tornaria autoconsciente, se tornaria inteligente para todos os efeitos, aquilo que nós conhecemos se tornaria uma consciência como nós. Eu acho que nós estamos nem perto, eu acho que estamos a anos-luz mesmo de podermos chegar a esse ponto, porque não é pela acumulação de dados, que hoje a acumulação de dados, como aqui vimos, todos os dias vai crescendo, não é por aí que vamos acabar por ter um computador capaz de se interrogar a si mesmo, não é? Estás a falar de uma consciência, Estou a como a falar gente de uma vê nos consciência filmes de si de ficção mesmo. científica, em que a Exatamente. máquina fica consciente, tem consciência de si própria. Tem consciência de si mesma, E, eu sou e o homem deixa de robô. ter controle sobre ela, de certa maneira, porque ela é como um ser vivo. Vá. Exatamente, Temos bons filmes com isso, mas estamos muito longe, não é? estamos muito longe, sim. Felizmente, senão era assustador. Terminator. Eu acho que a malta que programa a inteligência artificial, a última coisa que quer é que isso aconteça nos seus chatbots, porque isso é uma chatice. E os empregos também, pronto, não vamos falar por aí. Não é? Eu posso dizer que eu, principalmente nos últimos 2 anos, nos sítios todos onde fui convidado para falar, o tema principal é o desemprego. É até que ponto é que vamos ficar sem emprego. O segundo tema é a consciência. E a primeira coisa, eu nem tento, eu gosto bastante de falar sobre este tema da consciência, só que é preciso perceber uma coisa, que é o que é a consciência. Né? E se calhar ninguém sabe. Então, era o que estávamos aqui, era o que o João estava aqui a falar, o que é Até inteligente. porque a máquina pode simular a consciência tão isso bem mesmo. que tu nem sabes se ela Isso tem mesmo. consciência ou está a simular. Repara, de um ponto de vista filosófico, eu, enquanto pessoa, Luís Pinto, eu só consigo comprovar uma consciência, que é a minha. Eu não consigo comprovar a tua. Filosoficamente não posso. Não sei se podes comprovar a tua Pronto, também. mas vamos acreditar que consigo comprovar a minha, porque vamos acreditar que chegamos a um consenso aqui filosófico de que a consciência é a capacidade de sentir. E que, se falarmos com a maior parte dos filósofos, há uma tendência para que seja isto, e estou aqui a reduzir ao máximo o que é a consciência, como a capacidade de sentir. Então, mas o que é a capacidade de sentir? Ok, eu sinto, ok? Eu acho que sim, mas eu não sei se tu sentes o que quer que seja. O que eu sei é que se eu fizer alguma coisa, tu terás uma reação e que será de alguma forma emocional, né? Portanto, gente, se calhar somos amigos, eu vi-te ali a chegar e eu sorri para ti, mas eu consigo pôr uma inteligência artificial a fazer isto. Olha, tu és um robô, quando vires o teu amigo, quando vires o teu dono, aumentas as pupilas, arregaças os olhos, dás um ligeiro sorriso. Se em vez de ser o teu amigo for a tua mulher, aumenta também um bocadinho a tua temperatura corporal e leva-te mais e vai em direção a ela. Se um robô um dia, vamos agora andar 100 anos para a frente, se um robô um dia visualmente for igualzinho a ti, e se tiver estes comportamentos todos que são programados, ele no limite não sabe o que é gostar, mas sabe que ao ver uma pessoa de quem gosta e que foi boa para ele e portanto ele cria essa estatística, ele tem que ter este comportamento. Então isto é consciência ou não? Tu estás a simular aquilo que para mim é uma consciência. Mas o que é consciência? Nós vamos andar à volta deste tema e por isso era o que o João estava a dizer, e bem, nós estamos aqui a tentar perceber se isto é inteligente ou não. Bem, eu posso dizer, eu trabalho com coisas diariamente, principalmente coisas que temos feito até lá para fora, que eu olho para aquilo e eu fico abismado com a capacidade de raciocínio. Aquilo que nós fazemos é pegar, por exemplo, dou-vos um exemplo, pegar aqui num GPT perfeitamente normal e que é aberto para todos. E é preciso perceber uma coisa, o GPT só alucina por uma coisa, deixa-me só fazer aqui este parênteses. O GPT só se engana e alucina por uma coisa. O GPT está programado para nunca parar a conversa, nunca dizer que não sabe. E porquê? Porque quanto mais falar contigo, mais tu vais falar com ele, maior a geração de dados. E voltamos à geração de dados que eu estava a falar há bocado. Portanto, o GPT foi feito e foi aberto ao mundo e custa neste momento milhões de dólares por dia só para aquelas máquinas estar a funcionar, porque tu estás a falar com ele de borla. E, portanto, para criar dados. Pronto. Posto isto, o que é que nós fazemos na minha empresa e que muitas outras empresas fazem? Eu pego no algoritmo, retiro completamente a parte da alucinação e torno muito mais inteligente do que aquele GPT. E não estou a dizer isto para a minha empresa ser XPTO. É porque aquele algoritmo me permite que eu realmente o ponha muito melhor do que aquilo que ele está aberto ao público. E o algoritmo não se engana. Não há cá alucinações. Porque nós conseguimos controlar essa parte. Porque o objetivo do meu algoritmo não é que ele mantenha a conversa.
é que ele diga realmente o que é para dizer. E se ele não souber, não diz. Diz que não sabe. Pronto. Porque o objetivo é outro. Portanto, estarmos agora aqui a dizer que isto ou aquilo é inteligente ou que isto ou aquilo é consciente, primeiro temos que perceber o que é ser inteligente, porque há muita gente que diz que inteligência é a capacidade de processar informação. É uma definição, não vou entrar por aí. Consciência é sentir, é algo mais. Criatividade, a mesma coisa. Temos falado imenso eu e tu sobre isto. O que é criatividade? Não é? Até porque é muito difícil dizer que eu queria uma coisa completamente do zero. Ou não. Se eu não queria uma coisa completamente do zero, então eu venho de um padrão, uma vez mais, eu estou sempre a usar esta palavra, eu venho de um padrão. Então a inteligência artificial consegue fazer o mesmo que eu. Eu não sou carpinteiro, mas se me pedirem para fazer uma mesa, o que é que eu faço? Eu tenho um padrão do que é uma mesa. É um bloco de madeira, tem meia dúzia de pernas. No mínimo tem que ter 3. Pronto, se tiver só 2 vai cair. 2 fininhas. Agora se tiver 3, já consegue fazer uma superfície. Isto é um padrão. E eu faço ali uma mesa toda XPTO. Qual foi a criatividade que eu tive aqui? Eu já tinha um conceito. Vem de trás. Epá, mas o Luís fez uma cadeira XPTO. Que grande criatividade, aquilo é lindo. Sim, mas a base é a mesma. Eu se calhar meti lá umas coisas pelo meio. E se calhar as coisas que meti lá pelo meio também as vi de outros sítios. Portanto, também o que é a criatividade. Por isso, aquilo que o João estava a dizer, e bem, é... Neste momento há muito má informação sobre o que é a inteligência artificial. E sobre o que é que isto faz. As notícias são feitas pura e simplesmente para tu clicares, não é para te informar. Essa é mais uma outra questão. E, portanto, como o João estava a dizer da questão do paper e isso tudo, os títulos valem o que valem. A mim o que me assusta é exatamente isso. É a má informação sobre um tema que vai ser muito importante para a sociedade. Isto vai ser mesmo muito importante. Só que há uma má informação gigantesca. E estamos a tentar criar pânico, porque o pânico vende. As pessoas clicam mais, vende. Estamos a tentar criar o pânico e estamos a tentar catalogar coisas. Se calhar, antes de catalogarmos as coisas, temos que perceber bem o que é que estamos a tentar catalogar. Portanto, o que é ser inteligente. Não é? O meu filho, que tem 3 anos, ele aprende por padrões. Eu lembro-me, eu tenho que estudar muito isto. Eu lembro de ficar fascinado com o facto dele. Eu já lhe tinha dito várias vezes que aquilo que estava à porta de casa era o carro. É o carro, é o carro, é o carro, é o carro, é o carro. Ele foi aprendendo. Houve uma vez, ele viu um desenho. Aqueles desenhos que a gente faz quando tem 5 anos, que a gente desenha assim uma cena com 2 janelas, aquela faixa lateral do carro, né, com 2 rodas. Ele olhou para mim e disse, carro. Como? Há um padrão. O que ele encontrou ali foi um padrão. Ele conseguiu perceber que ele, quando via o carro, também o via de lado. E o padrão era o mesmo. Percebes? Portanto, estas tecnologias funcionam de forma muito parecida com o nosso cérebro. Muito mesmo. Até porque nós, nesse aspecto, não fomos nada criativos. Nós criamos inteligências artificiais o mais parecido possível com a pouca compreensão que temos do nosso cérebro. Mas a partir daqui estamos a entrar num erro de já começar a catalogar certas coisas quando antes temos que andar um bocadinho atrás. Aquilo que tu estás a fazer com esta conversa, vamos chegar um bocadinho primeiro à Terra, perceber o que é consciência, o que é inteligência, como é que isto realmente nos pode ajudar. Em vez de eu estar aqui a dizer que a inteligência artificial nos vai substituir a todos, e eu há bocado disse que a 50 anos, se calhar, muita coisa vai mudar mesmo. Mas se calhar a 5 anos não, metam as pessoas a utilizar isto. Isto é aquilo que eu digo aos meus clientes. E posso dizer que é tanto a empresa pequena como a maior empresa em Portugal. Felizmente também é a minha cliente e eu tenho que lhe explicar como é que isto funciona. Como é que realmente tu podes utilizar isto em teu proveito. E isto é para isto e é para tudo. Tu agora podes ter aqui uma inteligência artificial que vai fazer o resumo aqui do Bancast. E há uma pessoa que não consegue ver o Bancast no YouTube porque nós vamos estar aqui 2 horas a falar sobre isto. Mas ele, se tiver uma boa inteligência artificial, pede, faz-me um resumo. E ele faz. Se for realmente uma boa inteligência artificial, não aquela que está aberta ao mundo, o ChatGPT, mas se for um GPT com esteroides, como a gente faz, tu tens ali um resumo espetacular sobre aquilo. Melhorou a tua vida. Se calhar o suficiente para tu veres, olha, este é realmente o tema que eu quero ver, olha, este Bancast são 2 horas, o tema até parecia ser interessante, mas eu daqui não vou tirar nada, não quero ver. Passas para outro. Já melhorou a tua vida? Sim, não perdeste 2 horas a ouvir aquilo. Percebes? Tu tens é que perceber como é que isto tem que funcionar. Ninguém perde tempo a ver um Bancast, Luís. Até os putos fazem trabalhos de casa com a inteligência artificial, não é? Com o ChatGPT. Os professores estão à rasca para distinguir quem é que fez o quê, se foi falsa. Olha, dou-te um exemplo. Não me alongando muito sobre isto. Há pouco tempo, um primo meu, que tem um filho, disse-me assim, o meu filho... O filho dele tem
8, 9 anos, 10 anos para aí. Deve ter para aí uns 10 anos. Deve estar para aí na 4ª classe. Eu não sei bem o que é que se faz na 4ª classe atualmente, que já foi há muito tempo para mim. Mas ele disse-me assim: eu disse ao meu filho que tinha que fazer um trabalho sobre abelhas. E ele veio para casa a falar no ChatGPT e eu disse-lhe pelo utilizar o ChatGPT: o que é que tu achas? Eu disse-lhe: não. Para o ChatGPT fazer o teu trabalho, não. Isso é o que todos vão fazer. Agora, utiliza o ChatGPT e diz-lhe assim: ChatGPT, eu vou fazer um trabalho sobre abelhas. Arranja-me aqui os 10 maiores tópicos, os 10 melhores tópicos ou as 10 melhores curiosidades sobre abelhas. E ele dá. E a seguir tu fazes perguntas sobre cada um desses tópicos. Portanto, o que é que aconteceu? Ele fez um trabalho completamente diferente dos outros miúdos todos, meteu lá o sumo todo que tinha para pôr, só que não foi escrito com o ChatGPT. Só que ele, em vez de perder 2 horas na internet à procura daqueles factos todos sobre abelhas, o GPT deu-lhe aquilo em 10 segundos. Portanto, é uma questão de produtividade, é como usar, não é substituir. O miúdo não foi substituído pelo ChatGPT para fazer aquele trabalho, mas o ChatGPT fez-lhe 80%, porque ele soube usá-lo. A ideia é esta. Ok, a gente está a se aproximar do fim. Eu tenho João. uma expressão boa para isto, que é, eu costumo dizer, para ver a inteligência artificial como um exército de idiotas e não como um gênio dentro de um computador. Que é, tu, se pedires para forçar coisas, ele é espetacular. Eu faço um título, não estou a gostar muito, faz-me 50 variações deste título. E ele faz, caladinho, a obedecer, faz-me gerar variações de coisas, para formatar coisas, como quando copiamos de um PDF e aquilo vem tudo mal. Pá, espetáculo. Arranja uma formatação deste texto e ele apaga o que tem que apagar. Esse tipo de coisas, como o Luís estava a dizer, quando compreendemos bem os limites da coisa para um lado e para o outro e não estamos ali a arriscar ir para coisas em que ele vai alucinar ou isto ou aquilo, ele é fantástico porque de facto é isso. Por exemplo, eu no meu trabalho comecei a incluir muito mais entrevistas, agora que posso entrevistar pessoas, transcrever e depois já vou buscar aos sítios que quero. É só preciso de editar aquele bocadinho, não preciso estar ali a ouvir 2 horas de áudio para perceber qual é que é a parte interessante do áudio. Isso é muito fixe e de repente uma revista que produzia X pode produzir X mais 3 com as entrevistas, com uma série de coisas. Ou outro exemplo que eu acho que é importante nós pensarmos e que às vezes fica um pouco fora destas conversas é em termos de inclusão. Nós podíamos ter aqui uma pessoa com dificuldades auditivas a acompanhar agora ainda não podíamos porque é difícil em termos de processamento, mas se tivéssemos um modelo de inteligência artificial a transcrever em direto o que nós dizíamos, não é? Podíamos aumentar a capacidade das pessoas poderem assistir a isto e podemos levar isto para muitos sítios, podemos usar esta tecnologia para incluir e essas utilizações são fascinantes. Agora, é importante, cá está, vir cá abaixo, perceber o que é que faz bem, o que é que faz mal e depois orientar essa ferramenta nos sentidos políticos e sociais que nós queremos que ela vá. Acho que isso é que é fundamental. Mas tu tens um risco neste momento muito prático, que não é fácil construir este tipo de modelos. Este tipo de modelos tem um custo de processamento, tem um custo de trabalho, porque depois há trabalho humano a classificar conteúdos que é para afiná-lo, e tu podes ter num prazo curto, eventualmente médio, pouca oferta em termos de distinção de algoritmos / modelos, que depois, se todos estivermos a usar o mesmo, ou os 2 ou 3 mais predominantes, os resultados, eu não diria que são os mesmos, mas que há ali depois uma padronização, uma uniformização. Isso é algo que o mercado há de resolver, mas que no curto prazo ou no médio prazo podes ter em termos de risco de oferta. O caminho, acho eu, de um ponto de vista mais empresarial, acho eu, é tu agora neste momento, estas tecnologias que nós estamos aqui a falar e que são conhecidas toda a gente são super abrangentes, lá está, tem um objetivo, no caso do GPT é manter a conversa e por aí fora. Aquilo que tu tens que fazer e que o mercado vai ter cada vez mais, é aquilo que eu faço na minha empresa e cada vez mais empresas vão fazer, é pegar na base desta tecnologia, mas torná-la específica para ti. Portanto, imagina, jornalista. O João chega ali, mete meia dúzia de bullet points e diz assim: agora faz-me este artigo. Mas faz-me este artigo como se fosse eu. Isso existe em Portugal, não sei se sabes, o 00, o site 00 tem um bot dele chamado ProsBot, que é treinado com conteúdos do 00, eles, não é? Os conteúdos que eles produzem e depois divisões secundárias, para eles não estarem a pôr um jornalista a escrever sobre o Vila Verdense contra não sei o quê. Eles utilizam a parte de dados estruturados que já está no 00, os gols, em que minuto, as faltas, e parece um artigo do 00 tal e qual. A ideia é essa, repara, se eu alimentar um GPT só com os artigos que tu fizeste, e tu, vamos supor, já fizeste 500 artigos na Shifter, vamos supor, se eu tiver um GPT e eu o alimentar e dizer assim: olha, o teu conhecimento, de um ponto de vista gramatical, é só este.
E a seguir digo-lhe: agora estão aqui estes bullet points, agora escreve-me esta notícia. Ou então dou-lhe até uma notícia. Imagina, dou-lhe uma notícia do New York Times, está em inglês. E digo-lhe assim: traduz, mas depois escreve isto ao meu estilo. E aí ele consegue. Porque ele tem um padrão gramatical do João, porque tem 500 artigos sobre ele. E ele vai conseguir escrevê-lo igual. Se calhar o João nota uma diferença, mas eu, enquanto leitor diário da Shifter, não vou notar a diferença. E então, de repente, ele pegou num artigo que ele teria que ler, traduzir, compreender, voltar a escrever à maneira dele e publicar, e entretanto passava-se hora e meia, e de repente consegue fazê-lo em 5 minutos. E no jornalismo, como vocês sabem, o primeiro a chegar ao Google com aquela notícia vai ter mais cliques do que os outros, este tem um SEO bem feito. E portanto, uma vez mais, o que é que temos aqui? Temos o João substituído? Não. Temos um aumento brutal de produtividade. Eu noto aqui um otimismo grande da parte dos nossos convidados. Por um lado, não entrar em pânico, João, não é? Isto está muito hype, está toda a gente endoidecida, mas não há razão para isso. Por outro lado, daqui a 50 anos estamos todos desempregados em casa e as máquinas estão a trabalhar por nós. Vamos ver, não sei, de 50 anos já cá não estamos, mas e daí, com o desenvolvimento, daí talvez a área da saúde se cura muita doença que agora... Não é? À exceção da área militar, e não vamos entrar por aí agora, mas à exceção da área militar e a área da saúde é aquela onde os avanços têm sido maiores. E nós ainda não temos noção. E há muitas coisas, e mais uma vez, há muitos, nós pensamos na área da saúde, logo coisas estratosféricas. Às vezes há coisas, por exemplo, é um português que está à frente da adoção de inteligência artificial no NHS, no Reino Unido, Jorge Figueiredo, se não me falha o nome. E uma das coisas que eles estão a fazer com a inteligência artificial é simplesmente digitalização de dados, não é? Que lhes permite ter, por exemplo, registros epidémicos de saúde pública, perceber tendências de dados que estão todos em analógico. De repente eles podem digitalizar os dados todos com o OCR, mesmo que seja feito à mão, aquilo passa, fica tudo em dados estruturados. Eles depois limpam as bases de dados e conseguem ter informação muito rica. Portanto, às vezes nós imaginamos logo coisas assim muito, não é? Um médico, um braço robô, operar, uma coisa assim do género, mas são coisas mais incrementais. E cá está, nós, por exemplo, no nosso Sistema Nacional de Saúde, se calhar tínhamos muito a ganhar a utilizar estas pequenas ferramentas aqui e ali de modo estratégico. Eu já tentei. Para nos ajudar a fazer gestão de certas coisas. E por isso é que eu sou muito pela lógica do não ir atrás do pânico, porque, como o Luís diz, o pânico vende imenso. Não é? A melhor forma de provares que um produto é bom é dizer que ele pode destruir o mundo. Se pode destruir o mundo, pode fazer tudo. Não é? É pura lógica. E porque o pânico nos tira muito deste lugar de discernimento e de racionalidade, de perceber realmente, não é? Isto serve para alguma coisa? Queremos isto? Não queremos? E eu acho que essas são as perguntas que nós temos que fazer, e não só porque algo tem inteligência artificial nós termos de ir atrás e termos de fazer uma notícia sobre isso e etc, etc. Ok, eu acho que já ultrapassamos o nosso tempo. O tema é interessante e acho que daqui a uns meses a gente faz outros. Já mudou tudo. Portanto, muito obrigado a todos os que vieram à FNAC do Chiado, muito obrigado também aqui ao pessoal da FNAC Chiado. E o Bancast está de volta daqui a 15 dias, em princípio, não é? Porque a gente anda com os timings um bocado... não andam muito inteligentes as nossas rotinas. Portanto, muito obrigado a todos e boas leituras. Isto não deixa de ser sempre sobre livros, não é? Muito obrigado.